Olá, bem-vindos, bem-vindas. Este é o programa Trocas que Transformam, oferecido pela Lifelong Learners. Hoje, eu, Elaine Campos, terei o prazer de anfitriar essa troca sobre transição de carreira. Esse é um tema que, para mim, é bastante conhecido, porque há alguns anos eu vivi a minha própria transição, do marketing de grandes empresas para o trabalho em rede, atuando com inovação, negócios e futuro. Ao mesmo tempo, é sempre novo, porque cada história é única. Cada um constrói um modelo para a sua transição. E os momentos de vida e motivações são sempre diferentes. Hoje, quem vai compartilhar com a gente a sua jornada é o Fábio Souza, que está se experimentando na sua transição. O Fábio é um profissional de marketing com mais de 22 anos de trabalho na Volkswagen, formado em marketing, convivência em grandes projetos, liderou equipes e teve diversas experiências no exterior, além de ser um amante dos esportes e da natureza. Bem-vindo, Fábio! Oi, Elaine, muito obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí desse momento de transição. Bacana, é um prazer te ter aqui e ainda mais sabendo que você está aí em ritmo, né, de transição, então está vivendo esse momento. É muito bom a gente falar quando as coisas estão quentes, porque a nossa percepção vai mudando ao longo do tempo. Então, eu vou começar trazendo aqui uma questão que eu acho que ela é forte para todo mundo que está passando por esse processo, que é entender um pouco dessa sua trajetória até sentir um pulso para a transição, né? Qual é o momento que vira a chave, que vem aquele ponto da virada? Conta um pouco para a gente como foi para você. Elaine, eu comento com as pessoas, né? Não é um momento específico que isso acontece, né? Não é de um dia para o outro. Então, são alguns momentos que começaram essa transição e eu brinco que ela começou sem querer querendo, né? Na época da Volkswagen ainda, né? Foi no começo de 2019, a Volkswagen ela ofereceu coaching para alguns executivos. Naquela época eram para poucos executivos, não passava de 10, 15 executivos num hall aí de centenas de executivos na companhia. E me escolheram para fazer um processo de coaching, né, para melhorar o processo da minha carreira e profissão. E naquele dia, quando a gente conheceu os nossos coaches, né, era um processo muito interessante, onde os coaches se apresentavam para nós, os executivos, e a gente podia escolher ali, né, aquele que tinha um pouco mais de match com cada um. E naquele dia eu conheci a Maybi, né, quando ela se apresentou ali, eu já sabia que era ela que ia me ajudar. E naquele começo de 2019, sem saber o que ia começar a acontecer na minha vida, né, começou esse momento de transição. Então, a Maybi, ela foi fundamental nesse processo, começou o processo de coaching, onde ela começou a fazer uma série de provocações, uma série de conversas muito interessantes, muito legal, e ela foi super me ajudando nesse processo ao longo do ano de 2019. Nesse processo, já chegamos à conclusão, né, de que eu tinha que mudar de área. Eu já estava há 20 anos na área de marketing, comecei lá como estagiário, fui crescendo, passando por várias áreas dentro do marketing, mas sempre dentro do marketing, né? Então, no final de 19 ali, a gente já chegou um pouco à conclusão de que era interessante eu mudar de área, mas dentro da companhia, né? E a gente começou a fazer um pouquinho esse processo de fazer essa mudança, e ali foi o segundo momento, né? Eu falei, bom, preciso mudar. E eu achava que precisava mudar mesmo, já estava com os mesmos processos há muitos anos, a mesma área, apesar de acontecer bastante coisa, no fundo, os ciclos são os mesmos, né? Os modos operantes são os mesmos, e mesmo sendo muito agitada. Tinha uma grande amiga minha que trabalhava comigo lá, que era par minha executivo, que ela falava que na Volkswagen, né, nunca é monótono, né? Então você podia chegar de manhã e sempre ia ter coisa para acontecer, e sempre agitada, e realmente sempre acontecia. Então, nesse segundo momento, falei, bom, beleza, né? Vamos começar a fazer uma mudança de área aqui. Mas começou 2020, né? Nesse momento de transição, e aí chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia, então aqui é mais um caso clássico, que na época da pandemia muitas coisas se perderam. Na época, o meu gestor me apoiou muito, um cara sensacional, né? O Leandro Ramiro me ajudou muito nesse processo, mas as coisas acabaram mudando da pandemia, e aí não era mais a prioridade. Então, mudar de área acabou não sendo, mas a mudança, a vontade de mudar, ela continuava existindo. Passamos o ano de 2020, pandemia, né? 2021 foi um ano super puxado, em termos profissionais. Aconteceu uma série de mudanças na área, e a gente teve que correr bastante, além de que ainda era processo de pandemia, lançamento de produto, uma série de ações,
E no final de 2021, teve aí um momento derradeiro, né? Eu tive uma crise de ansiedade, jamais imaginei que isso fosse acontecer comigo. Na verdade, as coisas a gente relaciona uma crise de ansiedade, uma crise dessas com preparo físico, alguma coisa dessa, mas não tem nada a ver com isso, né? Eu sou um amante dos esportes, pratico esportes todos os dias, no final de semana, e não tem nada a ver com só a saúde física, né? Então, o mental realmente estava super desgastado. Eu não percebi isso, só percebi no momento que eu tive esse problema de crise de ansiedade. Então, ali foi um momento muito duro para mim, assim, né? Os dias que passaram depois, bastante reflexivos, como é que era. E ali eu senti que era o momento, sabe, Elaine? Falei, bom, eu já queria mudar de área mesmo, já estava pensando em mudar, passei mal nesse processo aqui, não me fez bem, e eu não estava concordando mais também com o modus operandi da companhia, né? Eu estava tantos anos lá, já faziam 22 anos, e eu sabia que o processo não ia mudar. O jeito que trabalha, o jeito que é. Eu não estou dizendo que é ruim, errado, bom ou certo, só que, para mim, para os meus valores, eu já não concordava mais com esse modus operandi da companhia. Então, juntou esse pacote aí que veio desde lá de trás do coaching, né, querendo mudar de área, pensando em coisas diferentes, e teve esse problema que foi a gota d'água. Aí eu falei, bom, então acho que agora chegou realmente o momento. Se, né, a companhia não vai mudar, porque não ia mudar, eu já sabia disso, alguém precisa mudar. Então, esse alguém tem que ser eu. Então, eu olhei para mim e falei, bom, então vamos lá fazer a mudança, eu para mim mesmo. Acho que esse foi um momento chave aí no final de 2021, que eu comecei a realmente a ter essa certeza que eu queria fazer uma mudança, né? Não só de área, mas de carreira, de vida. E aí eu ampliei o processo, né? Não só mudar de área da companhia, mas realmente começar a fazer uma mudança maior na vida, que tivesse realmente uma transição diferente aí. Muito bacana, Fábio. Eu acho que a sua fala tem muitas coisas incríveis, porque a gente percebe que a gente fala, né, o ponto da virada, mas não é um momento, né? Você teve vários sinais, e é uma coisa que ela aflora muito quando ela é estimulada, né? Então você teve vários estímulos, você teve coach, você teve sinais físicos, teve muita coisa que foi acontecendo, ainda passou por uma pandemia, né? Ou seja, coisas totalmente inesperadas, e essa questão que você trouxe super, né, atual, a gente não gostaria que fosse mais na questão de burnout, de problemas de saúde, que está afetando milhares de pessoas. Então, é cada vez mais comum e mostra um pouco também que a gente deixa chegar no limite, né? Você já estava há algum tempo, né? Foram anos ainda essa transição, então você já sentia que tinha algo ali que não estava bacana, que não estava conversando mais com o seu propósito, mas você seguia por várias questões aí, mas aquela vontade estava lá. Então, chega uma hora que realmente explode, né? De alguma forma, né? No seu caso, veio aí com essa questão de saúde. Então, acho que é bem importante também que todo mundo entenda que é um processo, né? Para cada um é de um jeito, e às vezes vai mais longe para algumas pessoas, para outras é mais instantâneo, mas é um processo. E é um processo que a gente precisa, muitas vezes, de ajuda, de ferramentas, né? Não é sozinho que a gente consegue chegar nisso, além de todo o processo de autoconhecimento que você passou aí, né? Porque você foi contando também, você foi se conhecendo, né? Entendendo seus limites. Então, uau, né? Já é só chegar na transição, né? No momento da virada já é uma jornada, né? Que a gente inicia. Super jornada. E você falou uma coisa super legal, Elaine. São os sinais, né? A gente recebe sinais, né? Aqui sem filosofar muito, mas a vida, as energias dão sinais de que algo precisa ser feito. E a gente não percebe muitas vezes. A gente acha que são coisas que passam rapidamente, mas no fundo não, né? Se você começa a somar isso, começa a parar para pensar, você vê que realmente tem que se atentar a alguns sinais, algumas coisas, e algumas vontades internas que tinham, né? Então, para eu fechar essa parte aqui, foram 22 anos de Volkswagen, né? Eu entrei lá como estagiário, eu conheci a minha esposa, né, que trabalhou por muitos anos também na Volkswagen. Meu pai trabalhou 36, 38 anos na Volkswagen. Ele conheceu minha mãe na Volkswagen, né? Então, assim, a Volkswagen estava na minha vida desde sempre, desde que eu não nasci. Então, não foram só os 22 anos que eu trabalhei como profissional. Lá tem essa somatória de todos os anos aí, que dá quase que a história inteira da Volkswagen no Brasil, aqui, né? Aqui no Brasil, né? A Volkswagen, que a matriz é na Alemanha, mas, né, aqui a gente tem aí
quase tempo de vida que a Volkswagen está na minha vida. Então, era uma coisa que eu sempre pensava, pô, vou ficar aqui na Volkswagen, vou né, fazer a carreira aqui, vou até o final, vou me aposentar aqui, a gente foi criado para essa mentalidade, né? Vou entrar aqui nessa companhia, agora eu vou embora, vou ser super executivo e assim vai ser minha vida. E eu estava nesse caminho, né? Eu cheguei, graças a Deus, num cargo super bom, né? Super responsabilidade, mas que não teve essas mudanças todas que eu mencionei. Então, foi um ciclo não só profissional, mas foi uma vida inteira, né, ligado à marca. Então, a partir daí, falei, bom, vamos lá, vamos fazer essa mudança acontecer. É uma transição muito mais, é o que a gente fala na Lifelong Workers sempre, né? Que é uma transição de vida e carreira, então as coisas estão interligadas, né? Não dá para separar Fábio, né, carreira e Fábio vida, e ainda mais no seu caso, né? Que tinha realmente uma história de família, uma história toda de relações, né, muito fortes também na empresa, e a gente literalmente, como a gente costumava falar, a gente veste a camisa, então, né, você vive aquela empresa, você vive as conquistas, então, se desvencilhar, se desligar, é uma conexão muito forte, então, é uma transição integral, né, não tem como a gente falar, só deixei o meu cargo, você deixou toda uma história, né, de certa forma, que vai estar com você, né, os aprendizados que a gente traz, ainda mais de uma empresa que tem tantos, né, grande, com tantos aprendizados, tantas coisas, com certeza a sua formação está ligada a isso, mas não é fácil fazer, né, esse desligamento inicial. Então, por isso, a pergunta que vem agora, né? Então, você contou para a gente como foi o ponto da virada, e aí, né? Quando você saiu e se viu fora, como foi o plano de transição? Você, então, nesse caminho aí, até chegar no ponto da virada, você já planejava como seria o depois, do dia seguinte, né? A segunda-feira que eu não tive que ir para a Volkswagen. Como foi isso, esse plano do depois? Eu sei que você ainda está vivendo ele, né? Ele, na verdade, não foi simplesmente assim, né? Depois de ter passado por esse processo da crise de ansiedade, né? Você fica ali algumas semanas, né? Totalmente com a cabeça em outro lugar, você não consegue se concentrar. E naquela época, eu já estava fazendo um curso que a Cassiana, né? Me indicou esse curso na época. Era um curso sobre regeneração, sustentabilidade, novas economias, novas sociedades, um curso totalmente oposto da minha vida, era um curso totalmente diferente, era um curso online, porque era final de pandemia, né? Então era online, e foi um curso que eu consegui, assim, falei com pessoas totalmente diferentes de mim, com mentalidades diferentes, eu aprendi coisas totalmente diferentes que nem sabia o que estava acontecendo nesse mundo. Então, ali foi o primeiro momento que eu abri uma portinha, uma janela, assim, para o mundo, sabe, Dani? A gente vive no mundo corporativo e ele é puxado, e você se concentra naquilo, você te consome horas, né, 8, 10, 12 horas por dia, e você ainda tem os seus afazeres da casa, tem o seu filho para cuidar, tem que cuidar de você, então acaba sendo puxado, e às vezes a gente esquece que existe um mundo lá fora, né? E você não se preocupa também muito com o por mim, né? Não estava muito preocupado com o mundo lá fora. Para mim, o mundo era lá dentro, é ali que eu ia conseguir, né, viver o resto da minha vida. Mas na hora que eu abri um pouco a janelinha, né, entrou uma luz tão forte, começou a abrir minha cabeça, comecei a entender que existem coisas que estão acontecendo no mundo que eu nem imaginava, ou aquelas frases que a gente só vê, né, em posts ou em memes, mas que aí eu falei, nossa, peraí, está acontecendo alguma coisa muito diferente no planeta, está acontecendo uma coisa muito diferente nessa vida, e eu estou aqui perdendo isso, né? Então, ali já começou a me despertar essa parte. E aí, dentro de casa, eu tinha uma solução super dentro de casa, né? Que são os cursos de foresight estratégico que a Life Workers oferece, né, comandados pela Cassiana, e é ali que eu fiz o curso para começar a entender um pouco melhor qual que era a minha vontade, o que eu gostaria de fazer na minha vida, né? Principalmente nessa transição de carreira e vida, e principalmente também trabalhar com propósito, né? Não que eu não gostasse do que eu fazia lá na Volkswagen, ao contrário, eu adorava o que eu fazia, adorava trabalhar com as pessoas com quem eu tinha lá, minha equipe era maravilhosa, as pessoas incríveis, assim, a gente cria uma família lá mesmo, então o pessoal da agência, que é super parceira, assim, então o meu trabalho era muito legal, mas não começou a mudar um pouquinho. Então o curso do Foresight me ajudou a alinhar as coisas, a ter uma clareza, planejar, organizar, desenhar melhor e pensar em diversos cenários e aí resgatar aquela história do propósito, né? Que a gente fala do propósito, né? E a gente acaba nunca sabendo o que é exatamente, mas quando você vai chegando perto, é sensacional quando você descobre realmente o que foi. Então, ali foi um grande processo, né? E aí eu consegui ter clareza para onde eu queria ir.
E aí, como é que vai fazer agora, né? Beleza, eu já sei que eu quero sair, eu já sei o que eu quero fazer, para onde eu quero caminhar, mas eu preciso me desligar aqui, preciso fazer esse momento, né? Não pode ser de um dia para o outro. Então, essa era uma etapa que estava meio nebulosa, mas teve um dia específico, né? Agora, essa semana faz exatamente 6 meses do qual isso aconteceu. Super A, recente. a gestora, já a gestora nova na época, lá na Volkswagen, né? Que foi a Lívia, a gente se conhecia há muito pouco tempo, poucos meses, né? Semanas, na verdade. E ela foi uma pessoa nota 10 que me ajudou nesse momento, assim, né? Pintou uma oportunidade, a gente estava conversando, e eu falei, vamos resolver isso, e ela foi super legal, me ajudou muito, eu acho que foi a pessoa certa no lugar certo, podia ter sido diferente, podia ter sido muito mais traumático, mas acabou sendo super harmônico, super bacana, com a própria companhia, na própria Volkswagen, né? O pessoal que eu conheço muito lá, de todas as áreas, principalmente o RH que me ajudou no processo. Então, o desligamento foi uma coisa muito harmônica, muito gostosa, que eu saí super bem, né? Saí super feliz, acho que com o dever cumprido desses 22 anos. Eu tenho certeza de que tudo que a gente fez com a marca nos últimos anos, principalmente as transformações que aconteceram, deixaram bons resultados, né? Então, a Maybi sempre falava, minha coach, qual é o quadro que você quer desenhar, né? Imagina um quadro, qual é a assinatura que você quer deixar nesse quadro na Volkswagen? Eu acho que eu deixei lá uma boa assinatura, ao meu ver, obviamente, né? Então, ali foi o momento que eu resolvi sair e, bom, agora vamos nessa, né? Então, o desligamento foi super bem e aí eu saí. E, realmente, respondendo a sua pergunta mais ali no detalhe agora, um dia após acordar em casa foi muito esquisito, né? Foi muito esquisita. Então, no começo nem sabia o que fazer direito. Então, se você dorme, acorda ou não, sei o que você faz, mas eu fiquei aqui cuidando do meu filho, que eu já faço bastante, mas você fica mais intenso com ele. E eu me dei sim um mês, né, Elane? Então, quando eu saí, me dei um mês sabático, queria fazer mais tempo, mas eu fiquei um mês sabático aí, não fazendo nada, cuidando do filho, assistindo sessão da tarde, aquelas coisas que a gente não fazia há uns 25 anos atrás, né? Então, a gente começou nesse processo aos poucos, assim, né? A tentar entender o que está acontecendo. Graças a Deus eu tinha um caminho já traçado, né? Que eu vim costurando desde lá de trás, né? Já há alguns 2 anos ali, quase 2 anos e meio, costurando, desenhando esse caminho. Então eu comecei a fazer esse processo, né? Então foi bem interessante assim, mas sempre é meio clichê isso, mas é assim, um passo depois do outro, assim, não vai acontecer de uma hora para outra, não vai ter um sprint que você vai correr e vai dormir na sexta-feira à noite e vai acordar na segunda-feira em outro lugar, com outra empresa, outro modelo de vida, outra coisa, né? Então, não é tão simples assim. Então, esse foi o momento que essas coisas foram acontecendo, né? Aos poucos, aprendendo, estudando, abrindo a cabeça e tendo um plano claro para onde você quer ir. Acho que esse é o mais importante, que dá uma ansiedade do outro jeito, não da crise de ansiedade, mas uma ansiedade para onde eu vou, né? Aquele frio na barriga, mas quando você tem pelo menos os seus caminhos traçados, ele te dá um pouco mais de clareza, um pouco mais de tranquilidade nesse processo. Nossa, muito bom. E é importante, né, a gente capturar algumas coisas que você disse, porque acho que uma das coisas que perturba todo mundo quando pensa na transição é essa questão de como vai sair da empresa, como chegar nesse momento, como começar a falar sobre isso, né? Quando você traz, que você foi acolhido, que houve um processo bacana. Claro que não é todo mundo que vai, né, ter essa sorte de estar numa empresa que vai ter, né, pessoas que compreendam isso, mas acho que hoje muito mais, né? A gente tem já um processo nos RHs, muito mais humanizado, tem um entendimento muito mais claro, né, da pessoa, né, que além da empresa. Então, acho que isso é bem bacana, mas o que ficou para mim muito forte foi também assim, a gente não precisa estar odiando o que a gente faz, a gente não precisa não gostar mais da empresa, né? É um momento seu, né? Você que não se encaixa mais, ou seu propósito não tem mais a ver, então são coisas bem diferentes, né? Porque, de certa forma, como eu também já passei por isso, às vezes dá uma certa culpa. Porque você fala, nossa, eu trabalho numa empresa incrível, com pessoas legais, eu tenho um cargo bacana, por que eu não estou bem aqui? Você começa a trazer para você, né? Assim, e aí é aquilo, não é a empresa mesmo, né? Aí é todo aquele processo de autoconhecimento, de entender o porquê que não está mais conectando, entender o seu momento. Então, se eu que quero, né, fazer esse movimento, se para mim não está legal,
é isso, né? É entender que a empresa vai continuar lá, que ela continua sendo incrível para milhares de pessoas, mas para mim, naquele momento, não faz mais sentido. Então, achei muito legal trazer isso, porque eu não preciso esperar, né? Falar, eu estou odiando essa empresa, eu não aguento mais as pessoas, né? Não, você entendeu ali o seu processo. E, de novo, né, essa questão do planejamento, porque como a gente já falou algumas vezes aí, né, da ansiedade, então, a ansiedade, muitas vezes, faz com que a gente dispare, né, uma atitude, um comportamento, sem pensar, sem planejar, e isso faz bastante diferença, né? A gente lidar ali, de alguma forma, com aquela ansiedade, olhando, né, tendo uma visão de futuro, pensando em metodologias, em apoio de outras pessoas, seja o próprio líder, seja um coach, que possam nos ajudar nesse processo, para que não seja uma loucura também, saí, me joguei amanhã, sei lá o que vai ser. Então, você se deu aquele tempo, que todo mundo precisa, né, do respiro, da sessão da tarde, mas já entendendo que você tinha ali algumas ferramentas, você tinha um caminho para começar a traçar ali, né, o seu passo 2. Então, acho que isso é bacana, né, entender que não é tudo na loucura, na ansiedade, né, a gente tem que dar os respiros, a gente tem que se permitir essas pausas também, né, para se desligar de 20 e poucos anos, não é no dia seguinte que você já vai sair, já vai falar, nossa, eu vou procurar emprego, né? A gente precisa disso, né, desses espaços e desse respeito, né, ao ser, ao Fábio, né? Não dá para ficar na loucura. E claro, né, a gente está falando aqui de uma transição planejada, né? A gente tem toda a questão financeira, que a pessoa, para tomar espaço, tem que ter, né, um pensamento ali de quanto tempo eu tenho para me planejar, quanto tempo eu tenho para suportar esse momento aqui, né, sem ter uma entrada, enfim, de salário. Mas falando aqui realmente de uma transição que você consegue se planejar, né? Não é aquela, você não foi demitido, você planejou. Então, acho que isso também é uma grande diferença, né? É o momento em que você está ali protagonista, você está conseguindo tomar as decisões. Então, isso realmente um ato, né, de coragem, de planejamento, e tem que ter uma pitada de ousadia ali também, né? Senão a gente não faz. Mas é Super. muito bom te ouvir. Exato. Perfeito. Só para fechar, e eu acho que essas coisas você também, indo para um campo um pouco mais amplo aqui, né, é você gerar essa energia positiva para você e fazer com que as coisas aconteçam também, né? Ficar só esperando, né? Vou esperar meu chefe me chamar para ser promovido. Eu vou esperar aqui uma outra empresa me chamar para ser contratado em outro lugar. Eu vou esperar o meu tio me contratar na empresa dele. Essas coisas não vão acontecer, né? Essas coisas não vêm, não vai. Óbvio que a promoção numa empresa ela acontece, mas você precisa ir atrás, você precisa correr, você precisa mexer, né? Mexer os pauzinhos, mexer o doce, você precisa mexer a sua energia, né? Não só interna, mas como externa, para que essas coisas aconteçam também. Então, quando eu fui mexendo essa energia, mexendo esse processo todo, foram que as pessoas foram aparecendo na minha vida e foram acontecendo, e foram se somando e foram me ajudando. Quanto mais alguns momentos fosse super perturbador, né? No final, realmente, no final não, mas no processo todo você vai juntando e vai entendendo o quanto que isso é importante, né? Então, realmente, é bem por aí mesmo, você se mexer e fazer as coisas acontecerem e não esperar para que alguém faça por você. Maravilha, colocando energia, né, Fábio? Então, bom, você já contou um pouco, né, da jornada, dos insights, da transição. Então, eu queria que você agora deixasse, né, para quem está assistindo a gente, está passando, né, ou está no meio da transição, está pensando em, o que você deixaria como uma dica de ouro, assim, o que não pode faltar né, na sua visão, o que não pode faltar nesse processo de transição, o que você daria de dica? Podia dar um monte aqui, né? Podia contar mais uma meia hora aqui de dicas e de aventuras que eu tenho passado. Mas eu acho que a principal é você reservar um espaço para você, né? Para você mesmo. A gente fica tão nesse dia a dia, a gente fala com as pessoas, tô na correria, né? Eu praticamente odeio essa frase, assim, tô na correria, tô na correria. Mas a gente faz a correria sempre para os outros, né? Ou seja por nosso próprio trabalho, né? Seja para nossa empresa, e a gente se dedica para a família, se dedica para vários assuntos. Mas e você, né? A gente para pensar em nós mesmos. Você parou para pensar em você mesmo, o que você quer da sua vida, o que você quer para os próximos anos, né? Então começa por aí, começa para ter um tempo para você planejar, organizar e colocar o que você quer na sua vida, né? Eu hoje, com 44 anos, já estou pensando lá na frente, né? Como vou ser quando eu ficar um pouco mais velho. As coisas vão mudar daqui a 10 anos, não vão ser iguais. Eu, fisicamente, não estarei igual,
né? Meu filho não estará igual, obviamente, minha esposa, meus pais, enfim, todo mundo que vai ser totalmente diferente daqui a alguns anos. E como vai ser isso? Como o mundo vai ser assim? O mundo está mudando rapidamente, todo mundo fala isso, né? Agora, meio que um clichêzão, mas passa mesmo, as coisas estão acontecendo. E quando você começa a entender o que acontece pelo mundo em outros âmbitos, né? Na economia, na sociedade, na parte de sustentabilidade, natureza, então as coisas estão acontecendo, então vai mudar muita coisa para frente. Então, a dica que eu dou aqui é: comece a pensar hoje no que você quer fazer lá na frente, porque é um processo que ele não é de um dia para o outro. Eu, num certo momento, eu acho que eu menosprezei aí o processo de transição. Eu achava que ia ser muito mais fácil, né? Eu já tinha começado lá atrás com mudança de área, falei, vou mudar de área, eu conheço as pessoas de outra área, as pessoas super queridas, me dava bem, e até que começou a desenrolar o processo. Mas você nunca sabe o que pode acontecer. Veio uma pandemia, né? Pode vir outro gestor, pode mudar uma série de coisas na sua área, na sua companhia, e você, né, não vai. Então, é um processo que você não vai resolver de um dia para o outro, né? A minha dica aqui é comece desde já. E o começar desde já não quer dizer que hoje, não é porque hoje você começou a pensar numa mudança, ou no seu futuro profissional, ou no seu futuro de vida, que você tem que largar o seu emprego hoje, né? Você tem que sair do que está fazendo hoje. Só porque eu pensei, não é um crime. Você se planejar, se organizar, faz parte de todo o processo, né? Todo mundo deveria fazer isso. Você pode se planejar também para você chegar dentro da sua companhia, né? Quero chegar no cargo tal, quero chegar não sei aonde, mas se organize, se planeje. Então, você se organizando, se planejando, vai ser muito melhor para você fazer essa transição, porque ela vai acontecer, né? O mais importante é, para as pessoas que têm aí, entre hoje, né, entre 35, 50 anos, nesse rol, nesse gap que nós temos, vai ter uma mudança. Vai ter uma mudança, porque as empresas estão mudando, a geração mais jovem está chegando com outro pensamento, com outro tipo de trabalho, com outra mentalidade, e se a gente não se adaptar com isso, ou mudar, ou se ajustar, vai dar ruim lá na frente, né? Então, quanto antes começar a pensar em si mesmo, é o mais importante. Então, mentalmente é mais importante você se planejar, se organizar, usar técnicas para isso. Existe uma série de técnicas para isso, né? O Foresight foi um processo, um curso que eu fiz que me ajudou muito nesse processo, né? Nessa transição toda, a ter clareza nos processos. E também você cuidar de você fisicamente, né? É importante você cuidar de você, né? Ter uma alimentação saudável, você fazer exercícios diários, você sempre se mexer, você está na ativa, fazer com que o seu corpo físico também gere aí uma energia mais positiva para você. Essas coisas duas juntas, né? Você melhorar a sua consciência, melhorar o seu físico, isso vai te ajudar bastante no processo, né? Então, são coisas que vão acontecendo. Então, é uma somatória de coisas que a gente tem que juntar, mas principalmente é esse. Comece agora a fazer todo esse processo, porque ele realmente é um pouco mais longo, ele é um pouco mais demorado do que a gente imagina, do que eu imaginava, né? Então, quanto antes você se planejar, e aí tinha uma frase que um executivo falava na Volkswagen, ele falou assim, a melhor maneira de você prever o futuro é planejando-o. Então, assim, é claro, né? Então, quanto mais você conseguir, e não quer dizer que isso vai sair daquele jeito que você planejou, mas se você tem um caminho ali, né, você consegue, pelo menos, ter uma rota, ter uma direção aí para fazer essa sua mudança de uma maneira tranquila, organizada e planejada, que assim as coisas funcionam melhor. Obrigada, Fábio. Muito bom ouvir, muito bom poder ter alguns insights aqui com você. Acho que essa dica de ouro, né, foi uma dicona, assim, a gente tem muita coisa aí dentro para entender. E aqui na Lifelong Works a gente acredita muito, né, nisso que você traz também, da integralidade. A gente não está falando só de uma transição, né, de um pedacinho ali, a gente está falando de uma transição de vida, de carreira, né, essa busca pelo equilíbrio. E quando a gente fala também planejar, a gente coloca ali também a flexibilidade, né? Então, cada vez ser mais fluido, mais flexível, poder entender que esses planos mudam. Então, a gente tem que estar ali também dançando um pouco conforme a música, olhando para o todo, né? Tem essa jornada do autoconhecimento, mas tem também essa jornada de olhar para o sistema, de olhar para o que está acontecendo ao redor. Então, acho que você conseguiu resumir um pouco de tudo isso aí com a sua experiência. A gente vai encerrando por aqui nosso papo, mas eu queria deixar um convite para você que está assistindo a gente, que também se experimente, né, e ressignifique aquilo que hoje não faz mais sentido para você. Assim como o Fábio trouxe, né, tem que começar no hoje. Se você pensa em fazer uma transição em algum momento,
né, começar a pensar nisso agora. Aqui na Lifelong Workers, a gente tem uma jornada de 5 encontros que ajuda as pessoas que buscam refletir, experimentar um pouco mais esse processo, com algumas ferramentas, né, trazendo uma visão, né, de carreira, de trabalho, dessas novas economias. Então, a gente convida você para conhecer um pouco mais dessa jornada. Aqui na descrição do vídeo teremos mais informações e nos sigam também nas redes sociais, visitem nosso site. Temos muito conteúdo sobre vida, carreira e transições. Até o próximo Trocas que Transformam.